9h52, Juliana Rosa, com as reações do mercado ao anúncio feito pelo governo federal ontem, retomando parcialmente a tributação sobre gasolina e sobre etanol. Muito bom dia, Juliana. Bom dia, Thaís. Bom dia para o nosso ouvinte. O que se vê nesse momento, Thaís, é que o governo Lula conseguiu encontrar um caminho do meio ao decidir repassar uma parte dos impostos sobre combustíveis, conseguiu ali no mesmo momento em que a Petrobras conseguiu diminuir um pouco o preço de combustível também, e com isso manteve ainda assim a arrecadação de impostos previstas, porque criou um imposto novo sobre exportação de petróleo. Então, no final das contas, a percepção, Thaís, é que o ministro da Fazenda conseguiu ser habilidoso ali no sentido de passar uma mensagem, primeiro ambiental, cobrando mais imposto da gasolina, que é mais poluente do que do etanol, né? Então, a gasolina, pelas contas do Ministério da Fazenda, sobe a partir de hoje 34 centavos, na média, né? A gente tem que ver quanto é que os postos vão repassar realmente, mas o etanol sobe 2 centavos, então bem menos que a gasolina, então tem essa questão ambiental, tem a questão do ponto de vista inflacionário também, porque ele conseguiu fazer ali uma solução intermediária entre aumentar, mas não aumentar tanto, a Petrobras baixar um pedaço e criar, terceiro, esse imposto de exportação para poder, perdendo uma parte, recompondo só parcialmente os impostos sobre combustíveis, ele conseguiu compensar, criando esse outro imposto sobre exportação e mantendo a arrecadação no patamar que se esperava. Então, do ponto de vista fiscal das contas públicas, também foi uma solução que foi uma resposta considerada positiva, Thaís. Então, a reação hoje, por mais que ele tenha, no final das contas, acabou estocando ali o Banco Central, né, falando, olha, eu estou conseguindo manter as contas públicas equilibradas, então agora eu espero que o Banco Central faça a parte dele baixando juros, né, deu uma estocada ali no Banco Central, como se fosse só isso, claro que ajuda, mas a queda de juros, pela visão do Banco Central, precisa estar dentro de um arcabouço mais completo, né, das contas públicas. E se houver algum repique na inflação, porque haverá alta da gasolina, aí é um argumento para a manutenção dos juros, né, Juliana? Mas o que o próprio Banco Central argumenta, né, Thaís, e que foi o que o Ministério da Fazenda decidiu, é que o não equilíbrio das contas públicas geraria mais inflação do que o aumento de impostos. Então, colocando na balança, Thaís, no fundo, se aumenta um pouco a inflação, mas como você tem uma mensagem de equilíbrio das contas públicas, o Banco Central mesmo diz que isso pode favorecer, por exemplo, a queda do dólar, né? Você passa uma responsabilidade, uma visão de responsabilidade das contas do Brasil, que no final das contas pode inclusive ajudar a inflação e os juros. Então, o que o próprio Banco Central, o que o próprio ministro da Fazenda fez foi estocar o Banco Central, né, Thaís? Falou, eu sou o vilão agora, mas eu vou passar agora a batata quente de volta para o Banco Central, porque se afinal de contas o cobertor é curto, puxa daqui, puxa dali, mas a questão fiscal é mais importante para a queda dos juros, então eu espero agora que os juros caiam, né? Passou ali a batata quente para o Banco Central de novo. Então agora de manhã, Thaís, tem essas repercussões, assim, no balanço eu acho que acabou, o sentimento acho que é positivo, porque o Haddad foi habilidoso, né? Conseguiu tentar fazer um caminho do meio, ele convenceu o presidente Lula a tomar uma decisão que é intermediária. Agora, de manhã, olhando para a Bolsa de Valores, Thaís, que abre daqui a pouco, certamente as ações de petróleo, Petrobras e outras empresas de petróleo vão cair, porque elas vão pagar o imposto agora para exportar petróleo, né? E aí isso vai diminuir o lucro, não só da Petrobras, como de outras empresas durante 4 meses, que foi a criação desse imposto que o Ministério da Fazenda criou para poder manter a arrecadação de impostos em nível como eles já estavam esperando. Então, vai ser ruim do ponto de vista setorial, Thaís, mas acho que do ponto de vista geral, macro, foi algo meio do caminho, viu, para não penalizar tanto os consumidores e, ao mesmo tempo, estocar ali o Banco Central forçando a queda dos juros. Também achei uma solução engenhosa dentro do que era possível. Obrigada, Juliana. Até amanhã. Até.
9h57, agora finalzinho do Jornal Gente.